Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Arnaldo Jansen. Santo Arnaldo Jansen, fundador dos Verbitas. As nações caminharão à tua luz, e 60,3. A imagem profética da Nova Jerusalém, que difunde a luz divina sobre todos os povos, ilustra bem a vida e o apostolado incansável de Santo Arnaldo Jansen. A sua atividade sacerdotal foi cheia de zelo pela difusão da Palavra de Deus, utilizando os novos meios de comunicação de massa, especialmente a imprensa. Ele não desanimava diante dos obstáculos. E gostava de repetir: o anúncio da Boa Nova é a primeira e principal expressão de amor ao próximo. Do céu, agora, ajuda a sua família religiosa a prosseguir fielmente no sulco por ele traçado, que testemunha a validade permanente da missão evangelizadora da Igreja. Papa João Paulo II, a homilia de canonização, 5 de outubro de 2003. Arnaldo Jansen, de 1837 a 1909, nasceu e viveu na segunda metade do século XIX e início do século XX. A Europa passava então por uma profunda transformação sociopolítica e econômica graças à crescente industrialização e urbanismo e à unificação política de países como a Alemanha e a Itália. Ele, porém, não se resignou perante tal situação. Cedo começou a envidar esforços na esperança de que aparecesse alguém que se animasse a fundar um seminário das missões. Aqueles que lhe lembravam cautelosamente que os tempos não sopravam de feição, Arnaldo respondia: é quando tudo parece ruir à nossa volta que é preciso levantar algo de novo. Daí em diante, nunca mais parou até fundar ele próprio um seminário das missões em 1875. Como não o pôde abrir na Alemanha devido à proibição política existente, fundou em Seil, uma pequena povoação holandesa perto da fronteira com a Alemanha. Arnaldo Jansen viveu para grandes causas. A primeira foi a unidade dos cristãos, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Jó 17, 21. Outra grande causa foi a evangelização dos povos não cristãos. Ele levou a sério o mandato missionário de Cristo, e ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Mac 16,15.
Arnaldo Jansen foi um homem que se esforçou honestamente por escutar a vontade de Deus e a pôr em prática. Nesta sua busca, deixou-se conduzir pelo Espírito, seguindo o exemplo do próprio Jesus, que, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, LC 4,1. Foi um homem de Deus, um homem de oração no melhor sentido da palavra. Com uma fé inquebrantável, viveu muito conscientemente a presença divina na sua vida de total compromisso com o Senhor. A sua fecunda vida de oração e piedade orientou-se inteiramente para Deus Uno e Trino, principalmente para o eterno Verbo de Deus encarnado a quem gostava de honrar devotamente como o coração de Jesus, e para o Espírito Santo por quem se deixou conduzir e santificar. Simultaneamente, venerou, com amorosa solicitude, os amigos de Deus, os anjos e os santos, mas especialmente Maria, a Mãe de Deus e Imaculada Esposa do Espírito Santo. Era preciso conhecer Arnaldo Jansen de perto para o poder julgar corretamente. Admirei sempre nele uma simplicidade de criança que tinha as suas raízes numa fé profunda e piedade autêntica. A intenção em todos os passos do P. Arnaldo Jansen era muito pura, considerava unicamente a causa de Deus e não o seu próprio interesse. Bispo Bernardo Dobbin, OFM, de Nepi-Sutri. Canto de despedida. No entardecer dos meus dias terrenos, venho a ti, Espírito Santo, a quem a minha alma bendiz, a agradecer-te de coração e louvar-te. Jamais poderei, Deus do amor formoso, suficiente louvor e gratidão tributar-te. O que tenho na terra, tu mo deste. Também te agradeço de corpo e alma. Por isso, Espírito do amor eterno, te sejam dados amor e gratidão. Perdoa o meu fraco amor. Perdoa o pouco que por ti tenho feito. Contudo, ao chegar ao fim desta vida, concede-me, meu amadíssimo Consolador, que chegue ao encontro contigo e entre no teu repouso. Santo Arnaldo Jansen, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Anagni, no Lácio, região da Itália, Santa Secundina, Virgem e Mártir. Data da morte incerta. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São João Calibita, que, segundo a tradição, durante algum tempo viveu num lugar afastado da sua casa paterna, depois numa caliba, isto é, numa cabana, totalmente entregue à contemplação e oculto aos seus próprios pais, que depois da sua morte só o reconheceram pelo códice dourado do Evangelho que tinham dado ao filho. Morte no século V. No mosteiro de Cloain-Credal, na Irlanda, Santa Ida, Virgem, fundadora deste mosteiro. Morte no ano 570. Em Rieti, na Sabina, região da Itália, a comemoração de São Probo, bispo, de quem fez um elogio o Papa São Gregório Magno. Morte no ano 570. Em Glanfeuil, junto ao Loire, no território de Angers, na Gália, hoje na França, Santo Amaro, abade. Morte no século VII. No território de Rodez, também na Gália, hoje na França, Santa Tarcícia, Virgem e Mártir. Morte no século VII. Em Haan, no Brabante, na atual Holanda, Santo Ableberto ou Emeberto, bispo de Cambrai. Morte no ano 645. Em Chartres, na Neustria, atualmente na França, São Malardo, bispo. Morte no ano 650. Em Val di Non, no Trentino, região da Itália, São Romeu, anacoreta, que, doando os seus bens à Igreja, levou vida de penitência num ermo que ainda hoje tem o seu nome. Morte no século VIII. Em Lyon, na Gália, hoje na França, o passamento de São Bonito, bispo de Auvergne, que, sendo governador de Marsella, foi chamado ao episcopado para ocupar o lugar de seu irmão Santo Avito. 10 anos depois renunciou a essa função, retirou-se no cenóbio de Manlieu e, ao regressar de uma peregrinação a Roma, morreu em Lyon. Morte no ano 710. Em Armo, próximo de Reggio Calabria, na Calábria, região da Itália, Santo Arsênio, eremita, eminente pela sua oração e austeridade. Morte no ano 904. Em Saint-Gilles-les-Boucheries, na Provença, região da França, o beato Pedro de Castelnau, presbítero e mártir, que, tendo entrado no mosteiro cisterciense de Frontfroid,
Foi enviado pelo Papa Inocêncio III como missionário apostólico para restabelecer a paz e fortalecer a fé na Provença. Morreu à mão dos hereges trespassado por uma lança. Morte no ano 1208. Em Città della Pieve, na Úmbria, região da Itália, o beato Tiago, chamado caritativo, que, sendo jurisconsulto, se tornou advogado dos pobres e dos oprimidos. Morte no ano 1304. No território de Gualdo Tadino, também na Úmbria, o beato Ângelo, eremita. Morte no ano 1325. Em Fu, cidade da província Fujian, na China, São Francisco Fernandes de Capilas, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, depois de levar o nome de Cristo às Ilhas Filipinas e a Fujian, durante a perseguição dos tártaros foi encarcerado durante muito tempo e por fim decapitado. Morte no ano 1648. Em Berlim, na Alemanha, o beato Nicolau Gross, pai de família e mártir, que, intensamente dedicado à questão social, se opôs por todos os meios ao regime opressor da dignidade humana e hostil à religião e, por não querer atuar contra os mandamentos de Deus, foi encarcerado e enforcado, tornando-se participante da vitória de Cristo. Morte no ano 1945.